Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, mais uma vez estamos juntos para começar o dia com a palavra do Senhor, buscar em Deus as respostas para as nossas mais profundas inquietações. Obrigado porque você está aí junto comigo, viu? E obrigado porque também você compartilha esse vídeo, continue compartilhando. Se ainda não é inscrito no nosso canal, Lição Fácil Oficial lá no YouTube, não perca mais tempo, vai lá. Se inscreva no canal e acione as notificações, tá bom? Vamos juntos. Perdoado e esquecido? É uma pergunta, né? Nós estamos aí analisando a história de Davi, aquela trágica história do seu pecado. Nós vimos que ele pecou, nós vimos que ele tentou esconder o pecado, nós vimos que a verdade sempre vem à tona, não dá para enganar todo mundo por todo o tempo, nós enganamos um grupo de pessoas por um determinado tempo, mas nunca por todo o tempo e nunca todo mundo, né? A verdade sempre vem à tona. Diz a Bíblia que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que tudo vê. Deus viu, então Deus mandou Natan. E quando Davi foi confrontado com o seu pecado, imediatamente ele sentiu o peso da culpa. E ele diz: pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. E imediatamente veio a sentença. Escute o que está escrito lá em 2 Samuel 12 e o versículo 13, que diz assim, ó. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou, o teu pecado não morrerás. Não houve prazo aqui. Deus não quis que Davi provasse a sinceridade da sua declaração. Ele simplesmente o perdoou. A graça de Cristo, mas Deus esqueceu o pecado? É claro, quando Deus perdoa, ele esquece o pecado, mas infelizmente, meu amigo, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando nós cometemos erros, as consequências ficam. As consequências ficam. Deixa eu mostrar para você aqui. Em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 10 a 12, nos diz assim, ó. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Que palavras terríveis, você não acha? Que palavras terríveis. Essa foi a consequência. Deus perdoou, mas a consequência veio. Ele perdeu a criança que Betseba estava esperando. E diz a história da vida de Davi que muitas coisas, muitas tragédias acometeu aquele homem. Você se lembra de Amnon, filho de Davi, que estuprou a sua própria meia-irmã, Tamar. Tamar e Amnon eram filhos de Davi, porém de mães diferentes. Eram meio-irmãos. Tamar era irmã de Absalão. E ele estuprou a própria irmã, cometendo incesto. Que coisa terrível, né? 2 anos depois desse ato, Absalão, que tinha um espírito de vingança dentro do coração, mandou matar o seu próprio irmão Amnon. Olha o que Davi teve que sofrer. Olha que vergonha, olha que tragédia. O próprio Absalão, depois de algum tempo, conquistou o coração de alguns do povo de Israel e se autoproclamou rei. Começou a perseguir Davi, queria matar o seu próprio pai e acabou sendo morto pela lança de Joabe. E Davi gritava para todos lá: meu filho Absalão, Absalão, quem dera ter eu morrido no teu lugar. A espada e o sangue não se apartou da casa de Davi, justamente por conta do seu pecado. Mas Davi, ele buscou sinceramente o perdão de Deus. Veja o que ele escreveu no Salmo 51, versículo 1 a 6, que diz assim, ó: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim.
pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi clamou por misericórdia, Davi clamou por perdão, mas Davi clamou por transformação. Ele se auto-abominou. Ele não desejava mais ser aquele homem que ele foi. Ele queria um espírito. Na palavra, o verso 10 diz assim, né? 51, verso 10, olha lá. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele queria ser diferente. Davi, ele estava consciente do seu erro, mas ele sabia que Deus poderia perdoá-lo, mas ele pediu muito mais do que perdão. Ele também pediu transformação. E aí, amigo, é por isso que Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. Porque, olha, Deus, ele conhece o que está aqui, ó, dentro do nosso coração. Ele sabe o que está aqui dentro. Ele sabe o que é sincero, o que é verdadeiro. O arrependimento verdadeiro sempre vai levar o indivíduo a não desejar nunca mais cometer aquele erro, nunca mais cometer aquele pecado. Quando você arrepende dos seus pecados e busca o perdão de Deus, de maneira que você não deseja mais cometer tal erro, aí, amigo, saiba que o perdão de Deus vem à sua direção e a ajuda do céu estará à sua disposição. Davi encontrou alento, encontrou paz quando ele recebeu o perdão de Deus. Ele pôde escrever muito sobre isso. Eu gostaria de ler para você o que ele escreveu no Salmo 32, versículo 1 em diante, que diz assim, ó, escute as palavras de Davi. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Tá vendo? Bem-aventurado significa muito feliz. E aí, como é que está a sua vida espiritual? Tens cometido pecado contra Deus? Então, eu gostaria de incentivar você a fazer como Davi fez. Pastor, eu devo confessar uma coisa para o Senhor. Eu cometi o pecado e não tenho nem arrependimento eu tenho. Não estou arrependido, porque é algo que eu gosto de fazer. Se você tiver a consciência de que esse pecado pode lhe levar à destruição final, à perdição total, você vai cair de joelhos diante de Deus e vai pedir a Ele assim, Senhor, me ajude a arrepender-me desse pecado. Você sabe que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Até para arrepender nós dependemos de Deus, então você pode clamar a Deus e pedir assim, me ajuda a me arrepender de verdade. E o Senhor vai te dar condições. Quando você cair de joelhos, esse pecado vai aparecer para você, vai ser demonstrado para você em toda a sua malignidade e perdição. E você vai almejar o perdão de Deus como Davi almejou. E aí você vai ter a grata satisfação de ser perdoado e de fazer paz com Deus. Feche os olhos e ore comigo nesse instante. Pai querido, nos ajude a nos arrepender verdadeiramente dos nossos pecados, Senhor, para que nós possamos ter condições de receber o Teu perdão, de confessá-los diante de Ti e viver uma vida em paz contigo. Por favor, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você nesse dia, nesses pequenos minutos, né? Que Deus te abençoe, aproveite bem o seu dia, que a paz do Senhor Jesus lhe alcance.